A maioria dos países europeus recebeu sua liberdade de bandeja. Ok, então a geração dos avós deles lutou, a nossa geração recebeu a liberdade de bandeja. Eles talvez nunca tenham precisado pegar em armas para defender suas famílias. Eles não entendem isso, não entendem a realidade. É uma ingenuidade europeia. E eu acho que eles estão repetindo muitos dos erros que cometeram antes da Segunda Guerra Mundial. Continuando. Eilon e Levi, obrigada por participarem. Aceite antes de estarmos aqui com a gente. Eilon no registro. Israel hoje é uma potência regional e, em certos aspectos, mundial. A Guerra de 7 de outubro iniciou com o Estado judeu cercado por inimigos, aguardando ordens de Teherã para atacá-lo e destruí-lo. Mas esse massacre será lembrado como um dos maiores erros estratégicos da guerra moderna. Porque, em vez de apagar Israel do mapa, isso consolidou Israel no mapa mais do que nunca. Hoje, Israel está projetando poder muito além de suas fronteiras. Não está apenas dissuadindo ameaças, está desmontando-as, está caçando os líderes da República Islâmica do Irã um por um, estendendo um guarda-chuva humanitário sobre os drusos do sul da Síria, exportando tecnologia de defesa que protege o Ocidente e aliados. Querem agradecer ou não, mas como diz o ditado, com grande poder vem grande responsabilidade, grande custo e grande escrutínio. Este momento exige refletir sobre quem somos, o que fazemos e que potência Israel está se tornando. Quando a poeira baixar, o Oriente Médio estará muito diferente, Israel sairá mais forte do que nunca, mas essa força trará consigo um conjunto totalmente novo de desafios. Se você gosta do programa, inscreva-se no YouTube, Spotify ou Apple Podcasts. Uma avaliação de 5 estrelas no Apple ou Spotify ajuda muito. Eilon. O Record é gravado nos estúdios M10 em Tel Aviv. Se busca um espaço para gravação na cidade, o link está nas notas do programa. Este podcast está sendo gravado sob fogo. Uma munição de fragmentação caiu do outro lado da rua há 2 horas. Apoie o programa em patreon.com/alonterrecord por $10 mensais. Me siga no X e Instagram. Se quiser patrocinar o programa, entre em contato por lá. Para explicar o novo status de potência regional de Israel, converso com Sharon Haskell, vice-ministra das Relações Exteriores, que está no Knesset há 10 anos. Ela disputou a última eleição pelo Nova Esperança em lista com Benny Gantz, antes de entrar no governo Netanyahu, com Guidon S.A. como chanceler e Haskell vice. Esta conversa é uma oportunidade para ampliarmos a visão e analisarmos o Oriente Médio, não como era, ou mesmo como é, mas o que está prestes a se tornar e onde um Estado de Israel poderoso se encaixa nisso. Sharon Haskell, como vai você? Estou bem, obrigada. E você como está? Estou bem, obrigado. Os iranianos estavam quietos ontem. Como essa guerra te afeta como mãe e como segunda diplomata mais importante de Israel? Nossa. Então, se houver um internato ou alguém disposto a cuidar desses 3 bebês, por favor, estou brincando. Como uma mãe israelense comum, estamos equilibrando tudo. E como vice-ministra das Relações Exteriores, tem sido difícil, muito difícil. Acho que o mundo agora está despertando para a realidade do que vínhamos alertando, algo que realmente esperávamos que nunca acontecesse. E acho que nos últimos 2 anos, e você, Eilon, esteve tanto na TV e falando com tantas comunidades judaicas, vi tantas palestras que você fez. Nós sabíamos que isso ia acontecer, sabíamos que iam mirar, que iam atacar escolas judaicas, eventos e comunidades como o massacre de Bondi, sabe? Isso já estava escrito nas entrelinhas. Nós sabíamos que eles têm mísseis balísticos que podem alcançar a Europa e temos alertado sobre isso, sobre a colaboração que eles têm tido. Então... Sim, eu vi que os britânicos ainda estão um pouco em negação sobre isso. O secretário de Habitação hoje dizendo, é pura especulação, pura especulação. Eles só estão enfiando a cabeça na areia e fingindo que isso não está acontecendo. Mas eu quero falar com você exatamente sobre esse conceito global, ok? E onde Israel se encaixa como uma potência regional em ascensão dentro desse mundo. Está claro para mim que Israel e Estados Unidos fazem o trabalho sujo ao enfrentar o regime iraniano. Sem essa coalizão, o mundo logo enfrentaria o regime iraniano. Não só com mísseis capazes de atingir toda a Europa Ocidental, mas também com mísseis nucleares que alcançam toda a Europa. Mesmo sem reconhecimento, estamos salvando-os diariamente. Eu me pergunto, você disse? Líderes mundiais começam a acordar, mas ainda fogem da realidade. Quanto apoio Israel tem nesta guerra e quanto seus interlocutores entendem a ameaça que estamos enfrentando? Então, eu acho que há uma liderança fraca
que está cedendo ou quebrando sob a menor pressão, e isso é perigoso no mundo em que estamos vivendo. De quem estamos falando? Então, sabe, eu não vou falar especificamente, tá bom, mas eu acho que você... Mas você enviou a Grã-Bretanha e a França. Olha, eu vi como foi a liderança nos últimos 2 anos, que entendem o perigo que Israel enfrenta, que entendem as ameaças, que conhecem as ferramentas, as armas e como isso também os ameaça. E eles têm estado mais ocupados em apaziguar a política interna do que realmente em política externa. Isso vai proteger a população deles e o país deles. E o que eu quero dizer, sabe? Então, se a gente olhar de fora, houve uma imigração islâmica em massa para a Europa, vinda de países como Paquistão, Afeganistão, Síria e muitos outros países. Onde eles ensinam crianças pequenas a demonizar judeus, o antissemitismo faz parte do currículo. O ódio a Israel, isso é óbvio, mas também o ódio à civilização ocidental, à democracia ocidental, à sua história, à sua tradição e à sua fé. E eles importaram uma quantidade enorme dessa população para o país deles, sem qualquer tipo de assimilação. Então eles vêm com essa perspectiva, com essa cultura, com esse ódio, e eles expandem isso. E você sabe, eles pregam isso nas mesquitas, continuam ensinando em casa. Eles continuam assistindo a canais específicos na televisão na Europa que também inflamam isso. E aí você acaba com um grande problema de trazer, sabe, as ideias jihadistas, as ideias do islamismo radical para a Europa. Esses grupos estão se tornando grandes grupos de eleitores. Você acredita que o voto muçulmano impede o Reino Unido de agir militarmente contra o Irã? Não necessariamente de forma militar, mas isso ditou a resposta deles. Quase em todas as situações que eu vi nos últimos 2 anos, e sabe, eu vejo quase 200 dos membros do parlamento deles foram eleitos por uma maioria muito pequena que se baseia ou depende dos votos muçulmanos. E então, quando eu vejo eles se desculpando, até mesmo por alguns dos comentários deles, dizendo: "Ah, nós não mandamos ninguém, não temos tropas no local, não vamos enviar nenhuma força." Como pedir desculpas por uma política que já está claramente definida? Ok, eles estão mais preocupados com a política interna deles, ou seja, serem reeleitos para o parlamento, do que com política externa, grandes ameaças mundiais e segurança. Isso é muito óbvio. E aqui eu acho que realmente temos um ponto muito importante a ser feito para os líderes ocidentais quando se trata de explicar por que eles precisam apoiar Israel. Que é, veja, ok, o Reino Unido acorda com a notícia de que o Irã possui mísseis capazes de alcançá-lo, mas não tem defesas antimísseis. Sabe quem tem? Israel. Israel vendeu o sistema Arrow para a Alemanha por 4,2 bilhões. Tenho certeza de que ficaríamos felizes em vender para os britânicos também, mesmo que o governo britânico tenha sido bastante cruel com Israel. Vamos deixar isso de lado e vender o equipamento de defesa para eles, mas se o Reino Unido tentar comprá-lo de si mesmo, haverá grande controvérsia interna. Haverá oposição interna a isso, e o governo britânico perceberá. Não enfrentar fraudes e calúnias contra Israel pode limitar a capacidade do Reino Unido de adquirir equipamentos de defesa essenciais para sua segurança. Eu acho que é muito mais profundo do que muitas pessoas realmente entendem neste momento. Quero dizer, veja como empresas israelenses, não só israelenses, mas, sabe, diferentes corporações que estavam com diferentes países europeus foram fechadas. Há países na Europa que colocaram um embargo em Israel. Alguns, sabe, precisam comprar muito mais equipamentos de Israel do que nós compramos deles. Alguns deles nós não compramos nada, certo? Eles estão colocando um embargo de armas contra nós, mas somos nós que vendemos para eles. É ridículo. E então, nesse tipo de mundo onde você vê até uma fábrica militar, ok, isso. Produtores no Reino Unido sendo alvo e atacados por um extremista radical, hoje uma organização terrorista, o Grupo de Ação Palestina. Mas antes que as ativistas entendam isso, ok, então, quero dizer, você precisa entender que o problema nem é o equipamento que você tem, ou quantos aviões, ou que tipo de sistemas de defesa, ou até mesmo quais programas você tem. Para defender seu país, você precisa olhar para as pessoas.
O motivo pelo qual Israel tem um dos melhores exércitos do mundo, ok? A inteligência, a força aérea, tudo isso é operado por pessoas. São as pessoas que se levantam, que treinam, que têm o compromisso, que entendem pelo que estamos lutando. Elas não vão desistir. Quero dizer, Israel é o único país que evacua seus cidadãos durante uma guerra para dentro de Israel e não para fora de Israel. Sabe por quê? Sabemos pelo que lutamos e que o bem está ao nosso lado. E você acha que o Ocidente está? Ah, escuta, tá bom. Eu, com 18 anos de idade, tive que entrar para o exército. Não fui apenas prestar um serviço, queria ser soldada de combate para defender meu país e meu povo. Sabe por quê? Porque eu amo meu país, eu amo minha tradição, eu amo minha história, eu amo minha bandeira. Ok, eu tenho tanta admiração, respeito e amor por isso. E por isso eu sei que posso pagar o preço mais alto, que é a morte, aos 18 anos para defender minha comunidade, defender minha bandeira, defender minha cultura, minha fé, minha história e minhas tradições. E agora você vai para o Reino Unido depois de anos sendo doutrinada na universidade por professores estrangeiros ou pela agenda extremista woke. E você pergunta para aquelas crianças em Oxford que estão levantando, que estão queimando a bandeira britânica, e você pergunta para elas: se o Reino Unido for atacado amanhã, você vai para a linha de frente defender o país? E eu vou te dizer isso. O maior problema que existe na Europa é o ódio crescente em relação à sua tradição, à sua história, à sua fé, à sua cultura, à sua bandeira. E quando você odeia tanto, quando está sendo doutrinada pela televisão, pelas suas universidades, pela cultura, a odiar seu país, elas não vão defender seu país. E não importa quantos mísseis de defesa você tenha, elas não vão... Essas pessoas atrás dessas telas não vão fazer tudo o que podem, não vão arriscar a vida para salvar seu país e salvar a população. Entendo esse argumento, mas acredito que o Reino Unido tem outro forte motivo para evitar envolvimento militar na guerra com o Irã. Inicialmente pensei que era por não compreenderem a ameaça iraniana. Acordar hoje com a notícia de que mísseis iranianos podem atingir o Reino Unido e que o país não tem defesas antimísseis, acho que o problema é que eles percebem que sabem exatamente qual é a ameaça iraniana e simplesmente não estão preparados ou equipados para lidar com ela. Então, Israel acha que os países ocidentais deveriam se juntar à ação ofensiva contra o Irã. Queremos ver essa coalizão Estados Unidos-Israel se expandindo. Olha, especificamente nas operações, eu não acho que precisamos disso. Ok, vocês têm 2 dos melhores exércitos, as melhores forças aéreas, a melhor inteligência trabalhando juntos. Estamos passando pelos alvos, estamos adiantadas. Mas quando você olha para certos desafios que precisa garantir, por exemplo, a rota marítima, e isso nem é só com o Estreito de Hormuz e o Mar Vermelho. Quanto o mundo já pagou ou dobrou o preço de quase todos os produtos? Porque eles não podiam usar o Mar Vermelho como rota para entregar mercadorias na Europa vindas da Índia ou da África. Ao redor do Cabo da Boa Esperança, como se estivéssemos no século XIX. Então trata-se deles e de garantir o futuro econômico deles, e não necessariamente sobre o Irã, onde podemos continuar. E agora elas entendem. Além disso, e é importante entender, o regime iraniano sabe que o único ponto de pressão que eles podem exercer é o Estreito de Hormuz. E colocar pressão sobre os preços de... Eles também pressionam com ameaças de violência política e ataques terroristas no Ocidente. Ah, eles têm sim, mas já fazem isso há muito tempo. Certo, então você tinha sedes, oficiais e agentes iranianos em quase todas as capitais europeias. Os iranianos assumiram o controle de tantas das gangues criminosas que vocês têm. Como na Suécia, eles literalmente tomaram o controle de cidades, e isso já acontece há muito tempo. Ok, então não tenho certeza se esse é o maior... Isso cria células adormecidas, assustando o Ocidente novamente. Repito, pode-se argumentar que eles não querem se defender porque seus jovens se odeiam. Também é porque eles não têm o equipamento militar e sabem que estão se expondo a ataques. É mais fácil adiar o problema do que enfrentá-lo e pagar um preço agora para evitar algo pior depois. Bem, eu acho que, sabe, durante todo o último mandato de Trump e agora ele destacou algo extremamente importante.
E é verdade, sabe? A Europa deixou de investir em suas capacidades militares há anos, tentando depender de outros exércitos para garantir seu próprio futuro também. E quando ele os forçou a aumentar o orçamento destinado ao fortalecimento de algumas de suas capacidades militares, acho que o mundo não percebe o quanto isso foi e ainda é importante. Porque eles ainda não estão, sabe, com rapidez ou com força para realmente serem capazes de se defenderem adequadamente. Quero recuar e refletir sobre o significado deste momento como um ponto de virada para Israel em nossa história. Especificamente, ouvimos o primeiro-ministro dizer várias vezes que Israel agora é uma potência regional e, em muitos aspectos, uma potência mundial. O que você acha que ele quer dizer com isso? Bem, é muito simples. A forma como você define uma potência mundial é pela sua capacidade militar e sua capacidade econômica. E esse é outro ponto quando você observa a Europa e o declínio da força da economia deles, sabe? Se você olhar para o Reino Unido, há uma grande estagnação há anos. Vai continuar ficando cada vez mais fraco se eles não lidarem com isso. Sim, o PIB per capita de Israel e Reino Unido agora são iguais. É insano, né? E o fato é que Israel está em conflito, em guerra nos últimos 2 anos. E nossa economia provou ser mais forte do que muitas outras que colapsaram completamente. E continuamos crescendo. Quero dizer, você vê o mercado de ações e vê a fé, a confiança que investidores e grandes empresas têm na economia israelense. E é por isso que Israel está brilhando como uma potência econômica e militar. Quando você olha para a realidade do que aconteceu nos últimos 2 anos, nós temos provas disso, tá bom? E agora o mundo está mudando completamente, está mudando de forma dramática. Há eventos tectônicos acontecendo na ordem mundial e no poder global. E quando você olhar para o novo mapa dessas potências, você vai olhar principalmente para 2 indicadores. Quão forte é a sua economia e quão forte é o seu poder militar? Como você vê essas placas tectônicas mudando agora? Uau! Como isso aparenta a 30 mil pés? Olha, eu tenho passado muito tempo na África porque vejo o continente como uma potência emergente. Vai levar muito mais tempo, mas há enormes oportunidades agora, porque a economia deles está começando a crescer, está começando a se tornar cada vez mais independente. Eu acho que eles estão se desenvolvendo, ainda não chegaram lá, mas também estão fortalecendo seu poder militar a partir desse entendimento. Alguns desses países fazem parte das forças de manutenção da paz, então eles têm alguma experiência. Alguns estão envolvidos em conflitos regionais. Assim, eles ganham experiência e mais ferramentas para proteger seu povo. Então, a África é realmente um continente emergente no que você consideraria como poder econômico e poder militar. A Europa está perdendo seu poder porque, sabe, deixou de lado e meio que negligenciou muita coisa na hora de criar. Cada vez mais da sua indústria militar, treinamento, não existe mais, sabe, recrutamento obrigatório para os exércitos. A maioria dos países aboliu isso completamente. Hoje, culturalmente, é impensável ter conscrição. Sim, e então, sabe, a força militar deles diminuiu porque eles negligenciaram isso. E, ao mesmo tempo, eles têm investido bilhões de dólares, eu diria, em estrangeiros. Muito desse dinheiro vai para a imigração também. Mas também em não criar, sabe, novas indústrias e economias e investir mais tempo nisso. Você vê muitas economias, eles ainda são muito poderosos, não me entenda mal, mas há um declínio e isso está mudando. Então você vê a África crescendo, a Europa caindo. Não caindo, não diga caindo. Não caindo, mas em declínio. A Europa está definitivamente em declínio relativo. Talvez uma aliança emergente entre Israel, Emirados Árabes Unidos, Marrocos, Índia, Azerbaijão. Então o Oriente Médio está mudando completamente e ainda não está estável, porque existem 2 grandes forças do mal lá. Uma é o RGC, a outra é a Irmandade Muçulmana. Antes dessa guerra, você viu uma aliança crescente entre esses membros da Irmandade Muçulmana. Isso me preocupou muito. Então, espere. Quando falamos desses 2 eixos, nos referimos ao eixo xiita, regime iraniano, Hamas, Hezbollah, Houthis e a Irmandade Muçulmana. Você está falando sobre a aliança Catar, Turquia, Arábia Saudita e Paquistão. Agora. Sim, infelizmente vimos os sauditas recuando. O Egito está no mesmo eixo?
Não, porque eles lutam contra a Irmandade Muçulmana. É uma potência emergente e precisamos ter cuidado, pois está perto das nossas fronteiras. Mas o governo ainda luta contra a Irmandade Muçulmana. Então ainda é, sabe? E quanto à estrutura de alianças regionais, isso muda para onde? É por isso que eu digo que o Oriente Médio não é estável. Ainda. Nessas forças que estão surgindo, você vê muito poder militar sendo construído. Eles sabem, você sabe, que os dois indicadores de força são o econômico e o militar. E por isso eles têm trabalhado muito, muito duro para fortalecer sua capacidade militar e se destacar um pouco mais lá. E eles conseguiram, e é por isso que você vê muitas tentativas de criar acordos importantes com a indústria militar americana, certo? Para fortalecer a posição deles. E você também os vê investindo agora em grandes indústrias, na indústria europeia, na indústria americana, para estabilizá-la. Então, não é uma economia fluida que se baseia apenas na venda de petróleo. Eles querem algo mais sustentável que coloque a economia deles no grande palco. Certo, então isso está surgindo e é uma potência em ascensão muito, muito grande, mas você não pode colocar a peça em um tabuleiro específico. Porque as forças do CGRI e da Irmandade Muçulmana estão mudando e a guerra agora mudou tudo. Então, eu entendi corretamente? O entendimento de Israel sobre para onde o mapa está mudando no Oriente Médio é que basicamente existem 3 blocos de poder. Um é Israel, Emirados Árabes Unidos, Marrocos, Grécia, Chipre e outros países. Queremos trazer para o âmbito da normalização. E esse é o poder da estabilidade, Esses são os mocinhos. pelo que eles acham. Existe o bloco xiita que está em rápida implosão desde 7 de outubro, o que explodiu na cara deles. Mas a natureza abomina o vácuo. E você tem o Catar, a Turquia e a Arábia Saudita se afastando agora da normalização, se aproximando da Turquia, do Paquistão, desse eixo. E basicamente, ao redor da nossa região, você tem esses 3 blocos principais, certo? Então, a Guarda Revolucionária Iraniana, a principal força xiita, também tem mudado, porque conseguimos demolir grande parte da operação deles no Líbano e agora vamos novamente garantir que isso diminua. Certo, isso é basicamente a ocupação iraniana do Líbano, usando eles, sua economia e suas instalações militares naquela área. Mas isso foi reduzido. O que aconteceu na Síria está diminuindo. O Iraque está lutando contra isso. Há uma grande luta acontecendo. Então, o regime iraniano está perdendo o controle sobre o Oriente Médio, mas ainda tem um controle muito forte, digamos, na África, na América Latina. Ok, embora a Venezuela tenha mudado e se transformado um pouco, ainda assim você vê uma concentração maior de poder lá também. E então você pode dizer que agora, com a guerra, é uma grande oportunidade para tirar esse tentáculo do povo ao redor do mundo e enfraquecê-lo. E então você tem as forças da Irmandade Muçulmana, que vem tentando se expandir em grande parte disso. E você vê o que tem ocorrido no Iêmen com a guerra ultimamente também. Alguma mudança ali, certo? Você vê os sauditas entrando e alguns até cogitando ou se divertindo com a ideia de se aproximar um pouco mais do bloco da Irmandade Muçulmana também, entende? Mas agora com a guerra, ou com a operação atual chamada Leão Rugindo Leão, acho que isso envia uma mensagem muito importante para aquele bloco da Irmandade Muçulmana sobre o quão perigoso o extremismo islâmico realmente é. Para realmente entender isso, mesmo que eles achem que podem controlar esses grupos radicais e fanáticos, eles não podem, isso vai se voltar contra eles. E eu acho que o fato de o Irã ter lançado mísseis diretamente contra eles, tentando destruir algumas de suas refinarias, suas instalações e tudo mais, é um passo importante para talvez perceberem que o extremismo islâmico não é bom, não pode ser controlado. Os ataques do regime iraniano aos países do Golfo e à infraestrutura energética são um momento decisivo. Acho que agora está claro para os países árabes que essa guerra para eles não pode terminar. Com o regime iraniano ameaçando com mísseis e drones sobre o Estreito de Hormuz como uma espada de Damocles, é necessário eliminar essa ameaça, pois, do contrário, toda sua infraestrutura econômica se torna inviável. Ninguém garante isso sem enfrentar a ameaça. Eles têm interesse, mesmo se escondendo atrás dos Yehudi americanos para fazerem o trabalho sujo.
Tudo bem, faremos isso. Eles podem agradecer depois, mas querem eliminar essa ameaça. Mas você acha que o fato de o regime iraniano agora estar atacando os países do Golfo fará com que os países do Golfo, e talvez a Turquia, pensem duas vezes sobre a natureza do extremismo islâmico? Eu não contaria com isso. Mas, sabe, o fato de que agora o Catar está tentando expulsar o Hamas e que a Turquia está começando a falar de uma certa maneira. Eu quero, sim. O Catar está expulsando o Hamas. Isso está acontecendo? Bem, eles têm chamado eles, tudo bem. Eu vi isso no Twitter, mas nunca se sabe o que é verdade lá. Então, olha, não está confirmado, mas tem uma conversa lá com aqueles grupos radicais nesses países e quando essa conversa acontece, eu falei, isso pode ser um passo para eles perceberem que talvez o islamismo radical ou o extremismo não possam ser controlados e são um perigo para eles também. Eu espero que sim. Eu ainda não vejo isso acontecendo, mas realmente espero que isso passe essa mensagem. Então, é isso desse lado. Vamos dar uma olhada no papel do Ocidente e como. Antes disso, vamos analisar onde Israel se encaixará no Oriente Médio após a situação se estabilizar. Quer dizer, como essa guerra com o Irã vai mudar tudo no Oriente Médio em termos da relação dos Estados Árabes com Israel? Eles terão testemunhado por quantas semanas ou meses isso durar, caças israelenses indo bombardear os lançadores de mísseis balísticos que estão mirando no povo deles. Eles viram um regime iraniano que tentaram apaziguar bombardeando infraestrutura e alvos civis. Quando essa guerra acabar, você acha que as coisas vão voltar a ser como eram, com os países que não reconhecem Israel continuando a não reconhecer Israel? Ou esse é o momento em que finalmente tudo muda? E eles dizem, ok, nós entendemos. Após anos de cooperação via CENTCOM, temos uma aliança com Israel, estamos do mesmo lado. Então, eu acho que isso realmente depende de como essa operação vai terminar. E eu acredito que ela precisa terminar. Com o povo iraniano se libertando, mudando um regime fanático e terrorista que tem aterrorizado suas vidas por algo onde eles conquistem sua liberdade. E, antes de tudo, isso vai mudar tudo, porque significa que ambos os povos poderão realmente viver em paz, em coexistência e em estabilidade. Qual a chance disso acabar em uma contra-revolução iraniana? Eu acho é uma possibilidade muito real. Nós vemos rachaduras no regime iraniano, vemos policiais e membros da Basij abandonando seus postos, não querendo vir e cumprir suas funções. Sabe, nós publicamos algumas das conversas telefônicas de inteligência que tivemos com certos agentes e altos oficiais da Guarda Revolucionária Iraniana, dizendo que eles também se renderam. Eliminamos grande parte da liderança fanática que impulsionou, você sabe, o plano de extermínio da civilização ocidental. Muito impressionante, aliás. Não fui eu, mas as nossas forças de segurança incríveis, e a primeira-ministra Netanyahu, obviamente, e sua operação diretiva e decisão, absolutamente. O que, aliás, é irônico porque, veja, a destruição do eixo iraniano vai... Não há dúvida quanto a isso. Vai entrar para a história como o maior feito do governo Netanyahu. Você pode falar o que quiser sobre políticas internas, os Haredim e a reforma judicial, e nós dois temos críticas, mas em termos de destruir o eixo iraniano, esse é o feito dele. Curiosamente, seu maior feito surge justamente do seu maior fracasso, o 7 de outubro. E seja qual fosse o plano para destruir o eixo iraniano, não era esse, certo? Netanyahu não estava planejando uma catástrofe que, como resultado, faria os dominós caírem um por um. Com certeza, acho que você está absolutamente certa. Mas eu acho que depois do abalo causado por aquela tragédia, e sabe, com o apoio que ele recebeu, e esse também é um dos motivos pelos quais decidi voltar para o governo e apoiá-lo nessa decisão. E tenho muito orgulho disso, sabe? E acho que ele foi... Não tenho certeza se mais alguém na posição dele teria conseguido realmente se dedicar tanto quanto ele se dedicou nos últimos 6, 8 meses. Sabe, a questão antes de entrar nessa coalizão e nós estávamos na oposição, sabe, e dissemos, tudo que a guerra ou os militares precisarem, vamos apoiar.
Mas a diretriz que estávamos seguindo, sabe, era de reduzir as manobras em Gaza. E nós os avisamos desde o início que isso não nos levaria aos objetivos da guerra e que, sabe, não conseguiríamos trazer os reféns de volta. E foi por isso que voltamos para a oposição para garantir que reconstruíssem o poder de manobra. Isso foi antes. E a conversa com Netanyahu foi principalmente, sabe, sobre tentar trazer a expectativa de voltar para a coalizão. E dissemos muito claramente, não vamos entrar em uma coalizão para lutar. Ok? Podemos te apoiar a partir da oposição nas coisas boas que você fizer, e então vamos criticar tudo o que acharmos errado. Como a manobra que foi interrompida em Gaza. E quando estávamos falando sobre expectativas, sabe, estávamos falando sobre uma operação com o Hezbollah. Agora, você precisa entender isso. Por 10 anos, e eu estou no parlamento há 10 anos e faço parte do Comitê de Defesa e Relações Exteriores há 10 anos, e o cenário que as forças de defesa de Israel estavam desenhando para nós, a partir da fronteira libanesa com o Hezbollah, era literalmente de 4, 5 dias de bombardeio intenso. Mísseis sobre civis, sobre casas de civis, sem capacidade de enviar ônibus para evacuar os civis. Sabe, uma destruição completa do nosso norte. Foi um cenário caótico que eles desenharam para nós. Aliás, olhando para trás, é insano que tenhamos permitido que a ameaça chegasse a esse ponto. Com certeza, e eu critiquei isso durante 10 anos no comitê também. E há pessoas que precisam ser responsabilizadas por permitir isso, especialmente os comandantes militares. Certo, lá no topo, no final das contas. Lançar guerra preventiva contra o Hezbollah é decisão política? Espere um pouco. Agora, quando estávamos enfrentando isso, vou falar primeiro sobre essa decisão e depois quero voltar à questão do acúmulo de poder. Então, falando sobre isso, sabendo do cenário, sabendo como as FDI e, você sabe, o comandante-chefe, seja quem fosse, estavam te apresentando algo assustador, certo? E quando você imagina o confronto com o Irã, o que eles estão te mostrando faz seus joelhos tremerem. Você entende que, com o seu comando, tem a responsabilidade sobre tantas vidas, sobre tanta destruição, e então você sente esse peso. E você entende a estratégia para uma geração futura, para impedir essa acumulação, para garantir que isso nunca aconteça de novo. E você escolhe ir, e nós escolhemos entrar na coalizão para apoiá-lo nisso e para apoiá-lo com uma garantia total. Para um acordo completo de reféns, dissemos que se alguém renunciasse ao governo por causa de um acordo de reféns, nós o apoiaríamos até o final do mandato que está chegando, para garantir que ele tenha segurança. Quero voltar ao uso do poder por Israel. Você mencionou que antes Israel evitava desmantelar o Hezbollah por temer uma guerra catastrófica. Bem, então eu digo que ele tomou a decisão quando nós entramos para a coalizão, que foi apoiar aquelas ações que ele certamente já estava em processo de tomar essa decisão. Tenho orgulho de termos dado a ele apoio político para seguir com isso. Eu não tenho certeza se outro líder político que está atualmente na política teria suportado as dificuldades. Quero dizer, eu sei o quão difícil foi tomar essa decisão de entrar na coalizão, sabendo o que estava em jogo. Nós sabíamos que essa era a questão, no final das contas, a responsabilidade era dele. Você acha que outros líderes não teriam suportado a pressão internacional ou a avaliação de risco de uma enorme pressão internacional? Sim, mas em segundo lugar, é uma responsabilidade, sabendo qual pode ser o cenário que virá se isso acontecer. Quero dizer, estamos olhando agora, um ano depois, ok, após a decisão, depois que a decisão foi tomada, depois que obliteramos o Hezbollah, depois de uma operação muito bem sucedida lá, e eu diria que foi um preço mínimo que realmente pagamos, ok, em relação ao que poderia ter acontecido também. Então, agora é muito fácil para qualquer um em Israel dizer, sim, essa foi a decisão certa a se tomar. Mas tomar a decisão no momento certo, no lugar certo, sabendo o que está em jogo, sabendo que é sua responsabilidade, o peso que está sobre seus ombros, sabe? Antes de tudo, eu tenho orgulho de ter dado a ele o apoio político, e não tenho certeza se muitos outros conseguiriam suportar essa pressão.
Você acha que outros líderes teriam empurrado o problema com a barriga e dito: vamos tentar encontrar uma solução e lidamos com isso depois? Olha, eu ouvi líderes atuais dizendo que era preciso chegar a um acordo, o que significa uma rendição ou algo assim. Vamos olhar para o Ocidente, porque eu quero falar sobre isso. Mas se estamos falando sobre a acumulação, sim, também deve ser uma decisão política. Mas você não pode tirar a responsabilidade da liderança militar que permitiu isso. Deveria ter havido um alerta sério, deveria ter havido uma operação há muito tempo para impedir que o Irã acumulasse tantas armas, tantos mísseis. No fim, cabe à liderança política ordenar e autorizar planos ao exército, que não deve criá-los por conta própria. Eu não estou dizendo que é só eles. Se o primeiro-ministro disser para eles elaborarem um plano, eles elaboram um plano. Se ele disser para implementarem, eles implementam. Mas no final das contas, você também confia nas pessoas que estão gerenciando isso e nas pessoas que estão no campo. E você confia no comandante em algumas de suas decisões, em suas previsões, em sua percepção, em sua inteligência. Agora, especialmente após 7 de outubro, tudo precisa ser questionado. Não dá para confiar nem em relatórios de inteligência. É preciso investigar a fundo. Mas o fato é que eles trazem as informações para você, eles trazem as sugestões, certo? E eles te aconselham, e você deveria confiar neles. O que os militares aconselhavam antes de 7 de outubro diante dessa grande ameaça nas fronteiras? Não sei o que posso compartilhar. Algumas dessas discussões ocorreram nos comitês de relações exteriores e defesa. Mas eu posso te dizer que, sabe, mesmo com as manobras, recusando e tudo mais, o que eu recebi e o que eu vi é que, em muitos casos, a liderança máxima lá estava tentando evitar um confronto a quase todo custo. Certo, e eu acho que isso não é saudável para um sistema de segurança e defesa. Ter esse tipo de emoção ou noção ou, sabe, esse tipo de postura. Certo? Sabe? Eles deveriam estar prontos para entender como eliminar as coisas, não como evitar, contornar ou dar a volta nelas ou qualquer coisa assim. Desde 7 de outubro, Israel mudou sua estratégia, passando de dissuadir ameaças para destruí-las. As luvas foram tiradas. Israel simplesmente não aceita a ideia de que não pode fazer isso. Tem duas coisas. Primeiro, os civis, nós não vamos mais aceitar nenhum desaforo. Desculpe a linguagem, tá? E isso significa que vamos questionar tudo e que as coisas precisam ser resolvidas imediatamente. Certo, a segunda coisa é que nós não acreditamos em todo especialista em segurança, ex-militar ou ex-Mossad que venha nos dizer alguma coisa. E os israelenses geralmente terão sua própria opinião agora, depois de investigarem a fundo. Certo, por causa do enorme colapso, sabe? Um colapso gigantesco, quão grande, você sabe. Como o enorme fracasso, certo? O enorme fracasso da segurança das nossas forças militares. Após o ocorrido em 7 de outubro, não consideramos mais nada garantido. Vamos dar uma olhada no Ocidente internacionalmente, porque eu acho que existe um mal-estar muito maior quando se trata de tentar evitar um confronto a qualquer custo, e só empurrando o problema com a barriga. E eu me pego arrancando os cabelos, ouvindo declarações de líderes mundiais dizendo que a solução é simplesmente voltar às negociações, é mais diplomacia, é direito internacional, como se todo o problema pudesse ser resolvido ou terceirizado para o direito internacional. Quero dizer, até que ponto você acha que a mentalidade internacional dos líderes mundiais é de que o uso da força militar não é legítimo? Em qualquer circunstância, mesmo quando você está sendo atacado pelos representantes do regime iraniano, a solução é sempre que você pode encontrar um acordo negociado razoável. O direito internacional também influencia o clima em que vivemos. Acho que é basicamente hipocrisia sobre Israel. E eu acho que esse tipo de abordagem era algo que algumas pessoas em Israel tinham antes de 7 de outubro, mas não têm mais. Elas entendem a realidade, claro, porque, ok, me diga, se Londres amanhã fosse atingida por um míssil, sei lá, vindo da Rússia, qual seria a resposta do Reino Unido a isso? Eles teriam o direito de se defender ou isso seria questionável? Bem, Se Londres fosse atingida primeiro, mas agora vejo que fomos nós. quero dizer, o Hezbollah nos atacou primeiro. E mesmo assim fomos questionados várias vezes sobre entrar em uma operação contra o Hezbollah. Isso não é hipocrisia? O que os líderes mundiais querem de nós? Olha, vou te dar um exemplo, tudo bem?
Kaja Kallas, representante de Relações Exteriores da União Europeia, acredito que tem ótima relação com o nosso ministro das Relações Exteriores, Gideon. SA declarou no início da guerra com o Hezbollah que Israel tem direito à autodefesa, segundo o direito internacional. Muito bom, né? Depois, mais adiante, na declaração disseram que Israel deve parar as operações no Líbano. Fico me perguntando qual é a posição. Parece para mim que há uma diferença fundamental entre o que Israel quer dizer quando dizemos que temos direito à autodefesa e o que eles querem dizer. Quando os europeus dizem que Israel tem direito à autodefesa, eles querem dizer que Israel tem direito de interceptar os mísseis no ar. Quando dizemos que temos o direito de nos defender, há uma enorme hipocrisia. Temos o direito de ir atrás dos filhos da mãe que estavam atirando em primeiro lugar, mas por que você acha que os diplomatas europeus parecem discos arranhados sem absolutamente nada útil para dizer? Você lida com essas pessoas? Porque eles não entendem? Eles são tão obtusos pessoalmente assim? Então eles não entendem de segurança, eles não entendem a realidade do Oriente Médio. Eles analisam tudo através de uma abordagem europeia progressista. Ok, e sabe, é muito fácil de um lugar muito seguro tentar analisar alguém do outro lado do mundo que acabou de perder seus filhos e está apenas tentando defender sua família. Aos seus olhos, a maioria dos países europeus receberam sua liberdade de bandeja. De bandeja. Eles, centenas de pessoas. Essa geração. Dessa geração. Essa geração, ok, então a geração dos avós deles, eles lutaram, perderam tantos. E ainda assim, alguns países também, essa geração, entendem o que é isso. Mas a maioria dos países recebeu, essa geração, a nossa geração, recebeu a liberdade de bandeja. Eles não viram o que foi a Segunda Guerra Mundial, não viram a morte, os bombardeios, a destruição e os campos de extermínio, eles não entendem o que isso realmente significa. Talvez nunca tenham precisado usar armas para defender suas famílias. Provavelmente a maioria deles nunca viu um corpo morto, certo? Então eles lidam com questões sem nunca terem tido esse tipo de realidade. E eu e você, a nossa geração aqui em Israel, tivemos que lutar quase a cada 10 anos, perder amigos, perder membros da família, tivemos que pegar em armas para defender minha comunidade, meu país, meus filhos. Certo, eles não entendem isso, eles não entendem a realidade, sabe? Eles tentam imaginar um tipo de cenário romântico. Bem, sabe sim, é uma ingenuidade europeia. E eu acho que eles estão repetindo muitos dos erros que cometeram antes da Segunda Guerra Mundial. Ao conversar pessoalmente com diplomatas europeus e outros líderes, você diz que eles são ingênuos? Pode ser dito de maneiras diferentes, mas eu digo a eles que não entendem a cultura do Oriente Médio. É muito diferente da europeia, sabe? Alguns deles eu aprofundo mais para tentar explicar e... sabe, alguns entendem, alguns realmente entendem porque você entra em exemplos mais profundos, sabe? E esse é o fato, sabe? Já falamos sobre universidade. E quem vai sair para defender o Reino Unido daqui a 20 anos se essa radicalização continuar? Quem vai se levantar e proteger as fronteiras deles? Eu sei onde vamos estar, eu sei que Israel vai estar seguro, Israel vai estar protegido. Porque nós temos pessoas que amam tanto este país, que conhecem a história, que amam a tradição e a cultura, mas eles estão perdendo a deles, tá bom? É ingenuidade ou é malícia? Quero dizer, você sente que os líderes europeus realmente se importam e querem o melhor para Israel? Ou eles estão tentando amarrar as mãos de Israel porque querem vê-lo perder? Eu acho que em muitos casos é política interna, tá? Entre a esquerda e a direita. E, infelizmente, a política europeia está se tornando mais sobre, sabe, vamos dizer, a história europeia e migração islâmica em massa. Tentando vender uma fantasia de que, sabe, o mundo é universal e todo mundo é bom e que precisamos aceitar todo mundo. E, sabe, isso não funciona na realidade. E então a direita, que está despertando para uma realidade onde seus filhos estão sendo alvo nas escolas, eles não têm espaço na universidade. A moradia é tão cara, eles não têm empregos, tá bom? Ou, há mais desemprego, sabe? Os produtos estão ficando cada vez mais caros e eles dizem, peraí,
E Israel está se tornando essa questão, infelizmente, um sintoma de uma doença muito mais profunda que está acontecendo na Europa agora. Isso também está dividindo a esquerda e a direita. Me ajude a entender algo específico agora. Ontem mesmo, vi o G7 divulgar uma declaração dizendo: condenamos nos termos mais fortes os ataques imprudentes do regime iraniano contra civis e infraestrutura civil, incluindo infraestrutura de energia no Bahrein, Kuwait, Omã, Catar, Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos, Jordânia e Iraque. Eles publicaram isso enquanto mísseis balísticos atingiam Dimona e Arad e passaram pela lista de todos os países do Oriente Médio, sem mencionar Israel. Porque política interna tentando agradar o lado esquerdo do espectro político em seus países, e eu não sei quem iniciou esse tipo de declaração ou liderou essa declaração, mas é obviamente uma grande divisão na Europa entre a esquerda e a direita, onde mais pessoas que tendem para a direita estão se afiliando a Israel e mais pessoas que tendem para a esquerda entendem que precisam agradar a grande voz islamista que existe em seu país. Sim, vimos recentemente Reino Unido, Austrália e Canadá reconhecendo um Estado palestino inexistente. E eu me pergunto se Rishi Sunak, Peter Dutton e Pierre Poilievre tivessem vencido no Reino Unido, Austrália e Canadá, respectivamente. Estaríamos em uma posição completamente diferente com a anglofonia, e essa percepção de que Israel está perdendo apoio realmente é muito verdadeira. Na esquerda, está definitivamente perdendo apoio, e na extrema-direita também. Mesmo sem nunca ter tido esse apoio, não está perdendo espaço nos partidos tradicionais de direita? Mas parece haver uma questão maior. Temos muito a apontar aos europeus, que frequentemente vêm até nós de forma paternalista e condescendente, e apontar como a grande estratégia deles criou alguns dos problemas com os quais estamos lidando hoje. O que eu quero dizer com isso? Não só a insistência em negociações e na implementação de resoluções da ONU mesmo quando está claro que elas não estão funcionando. Ok, agora os europeus estão vindo e dizendo: nós pedimos que o Líbano implemente a resolução 1701. Ok, mas isso foi há 20 anos, e desde então o Hezbollah se rearmou. E então houve a guerra que começou em 7 de outubro e terminou com o cessar-fogo de 2024, que também pôs fim ao compromisso libanês de desarmar o Hezbollah ao sul do rio Litani. Mais uma vez não cumpriram e agora dizem que reafirmam apoio à UNIFIL, enquanto os mesmos soldados da paz irlandeses continuam ineficazes e inúteis. E essa insistência em congelar os conflitos, congelar os problemas e não resolvê-los, contribuiu para os problemas com os quais estamos lidando. Mas também agora, especificamente no caso do Líbano, quando Macron aparece e diz: quero patrocinar conversas entre Israel e Líbano que talvez precisem acontecer. Normalização, eu fico arrancando os cabelos dizendo: mas por décadas, o mundo tratou a normalização entre países árabes e Israel como um prêmio para Israel. Eles não pressionaram por isso, não pressionaram pela normalização. Eles disseram: primeiro você faz um acordo com os palestinos para entregar Judeia, Samaria, dividir Jerusalém e permitir a entrada de refugiados árabes suficientes para renomear o país como Palestina. Você terá a normalização com o mundo árabe como recompensa. Agora tentam que Israel negocie com o Líbano para desmantelar o Hezbollah, mesmo o Líbano ainda nos vendo como inimigos. Por quê? Os líderes europeus nunca fizeram da normalização o ponto de partida. Falam em diplomacia, mas não insistiram nisso. Ano passado fui à União Europeia a convite para um programa de estudos e encontrei vários líderes. Eu disse que, como vocês sempre afirmam, pedimos uma solução de 2 estados, mesmo sabendo que não é realista. Talvez no futuro esse deva ser o ponto final. Toda declaração sobre o Líbano deveria afirmar que esperamos a paz e normalização entre Israel e Líbano, mas parece não haver interesse nisso. Você acha que há alguma receptividade dentro dos corredores do poder nos países ocidentais para refletir sobre como a política deles de congelar os conflitos e não lidar com eles contribuiu para a confusão que agora estamos tentando resolver? Uau, olha, eu acho que parte disso é isso. O lado direitista de Israel, que agora é a grande maioria em relação a um Estado palestino, por exemplo, não se manifestou com força suficiente na arena internacional. E, infelizmente, eu acho que muito disso... Às vezes, o problema é quando o lado direitista fala alto demais em inglês. Sabe, a questão é que até mesmo há 10 anos, sabe, eu entrei para a política e fui eleita pela primeira vez para o parlamento
E há 10 anos, quando eu levantava essas questões em fóruns públicos ou, sabe, em entrevistas ou qualquer coisa assim, que a ideia de uma solução de 2 estados está morta. Havia uma indignação. Era como se isso fosse algo tão extremo que só a margem dos israelenses acreditava nisso. Porque, por muito tempo, grupos de esquerda em Israel que apoiaram isso apresentaram essa ideia para a comunidade internacional como se fosse a única solução, como se a grande maioria dos israelenses apoiasse isso, mas sem entender que essa não é a realidade aqui em Israel. E eu acho que nós não estávamos falando alto o suficiente, nem na mídia internacional e nem nos fóruns internacionais. Então, o que entra no lugar disso? Porque você deve dizer sim, como Israel surge triunfante como um colosso no Oriente Médio? Então eu sempre digo, precisamos pensar fora da caixa. E eu acho que, sabe, mesmo com um acordo histórico, ok, como o Acordo de Abraão, os europeus não quiseram participar. Ok, essa é a primeira vez que Trump está trazendo um acordo de paz para o Oriente Médio, um acordo enorme, e eles meio que estão se afastando. Vamos aguardar para ver o que acontece depois. Perdendo uma oportunidade em vez de reforçá-la, criando um enorme poder de estabilidade, de moderação, em vez de extremismo. Acordos de Abraão são ótimos, mas e o palestino nisso? E esse é um pensamento fora da caixa, Começando de fora, começando a paz com os outros. mas também é algo muito difícil para o europeu aceitar. Porque insistiram que a normalização com o mundo árabe só... Com o Estado palestino. Então, a primeira coisa, e eu digo isso, é que precisamos ver, ok, quais outras possibilidades existem. E há muitas, sabe, Mordechai Kaidan tem um plano. Eu coloquei um certo... Proposta de 8 Emirados em pequenas ilhas. Mas eu acho que a primeira coisa em que precisamos nos concentrar é muito parecida com o que Trump fez em Gaza. Que é, vamos chamar de plano dos 20 pontos, mas talvez até chamar de plano dos 5 pontos ou algo assim. Vamos falar sobre desradicalização, porque não importa qual seja a solução, você tem uma ideia. E eu te digo, você pode trazer aqui 20 pessoas com soluções diferentes que são diferentes da solução de 2 estados. Mas tudo precisa começar com uma coisa, a desradicalização das crianças palestinas. Então vamos falar sobre a educação. Certo, para as crianças palestinas. Certo, não use o currículo israelense dos árabes israelenses, use o currículo marroquino ou o currículo emiradense, tudo bem? E aplique-o. Assim, para ter crianças mais moderadas que possam pensar que viver ao lado dos judeus é possível e que judeus e israelenses não serão demonizados. Todos os dias, quando elas vão para a escola, isso pode ser um bom começo para realmente viverem lado a lado, com certeza. E eu acho que isso é uma possibilidade. Além de insistir na desradicalização, Israel, como nova potência regional, precisa propor uma iniciativa para obter apoio mundial. Não basta apenas negar tudo, eles devem corrigir seus livros didáticos. Eu discordo. É isso que devemos fazer. Devemos simplesmente dizer não. Eu discordo. Temos um problema há 78 anos? Toda solução, seja dos europeus, americanos, quem quer que tenha trazido uma solução para a mesa, o Acordo de Oslo, acabou resultando na morte do nosso povo, das nossas crianças. Ok, então eu digo, vamos começar a construir um futuro de estabilidade entre os 2 povos, para que talvez a gente realmente consiga coexistir. E isso não começa com uma solução final como um Estado. Começa com as ações do dia a dia que precisamos tomar. Como educação, como força de trabalho, ok. Como negócios, como combater a corrupção, ok. Como oferecer segurança e proteção. É aí que começa. Você não citou algo mais importante que combater a corrupção. Fechar a UNRWA. Ah, com certeza, isso faz parte disso. A União Europeia financia o rejeicionismo palestino e eu tentei mostrar isso a eles. Diplomatas europeus insistem. A questão dos refugiados é apenas moeda de troca. Eles não falam sério. Vocês pagam para manterem essa ideologia. Mas esse é o problema quando se trata de Israel. Eles colocam tipo uma venda nos olhos, sabe? Algo para cobrir os olhos e simplesmente não se importam com os fatos. Ok, é tudo sobre política. É muito mais sobre política do que sobre a realidade. Você pode ter Podemos ter um alarme de míssil, podemos ter um alarme de míssil. Ok, aí está, outro alarme de míssil. Olha, Shiren, conseguimos passar 1 hora inteira.
Eu tinha muito mais que queria discutir, mas acho que provavelmente vamos ter que encerrar por aqui, Shiren. Como os espectadores podem acompanhar você e seu trabalho? E você tem que me prometer uma segunda parte da entrevista, porque eu tenho muitas outras perguntas. Com certeza, eu ficaria mais do que feliz em voltar a qualquer momento. Primeiramente, obrigada também por ser tão incrível. Ok, Nós entendemos? nós entendemos também as sirenes para Israel. E, sabe, você pode me seguir no Instagram, acho que é ShirenH, no Twitter, Shiren Haskell, no TikTok. É só seguir e mandar mensagens e você. Estamos prestes a ter um míssil balístico. Então vamos deixar por aqui. Shiren Haskell, muito obrigado. Muito obrigada, Elon. É isso para este episódio, gravado nos estúdios M10 em Tel Aviv. Se achou útil, inscreva-se no YouTube, Spotify ou Apple Podcasts e deixe uma avaliação de 5 estrelas. Siga o podcast no X e Instagram. Interessado em patrocinar? Fale conosco por lá. Para manter o podcast independente e ajudar a continuarmos gravando, apoie em patreon.com/ElonTerecord por $10 mensais. Uma forma de agradecer por um podcast gravado do outro lado da rua, onde uma munição de fragmentação atingiu há horas. Mais conversas virão. Esse fui eu. Fique seguro.